Você sabia que Deus está levantando uma geração para promover o grande avivamento, o último avivamento na terra? E essa semana eu fui a um culto na Igreja Assembleia de Deus. E algo me chamou muito a atenção, porque era um culto infantil, era um culto de congresso para as crianças. E estavam ali presentes mais de 100 crianças. O tema desse culto era: Onde estás? Isso porque a mensagem estava fazendo referência ao livro de Gênesis, onde a Bíblia declara que toda tarde Deus ele descia ao jardim do Éden para conversar com Adão, com Eva. Porém, teve uma tarde que Deus desceu para conversar com Adão e Adão se escondeu de Deus. E aí é que surge essa palavra. Onde está Adão? Cadê você, Adão? Quando Deus perguntou a Adão, onde estás? Deus já sabia onde Adão estava. Porque Deus ele é onipresente. Isso significa que ele está em vários lugares ao mesmo tempo. Deus pode ver tudo. Mas Deus fez a pergunta porque ele queria ouvir de Adão. Porque essa pergunta surgiu logo após a queda. Logo após Adão ter desobedecido a Deus, comendo do fruto da árvore, que Deus tinha dado uma ordem para que não comesse o fruto da árvore, do bem e do mal. E a resposta de Adão dizendo que se escondeu de Deus, só comprovava que ele tinha comido aquele fruto e que ele tinha desobedecido o Deus Criador. E essa mensagem me chamou muito a atenção. Eu fiquei pensando como colocaram uma mensagem tão forte em um culto infantil. Mas o que aconteceu no meio do culto foi o que me chamou a atenção. Quando chamaram uma criança para louvar. Ela tinha mais ou menos uns 10 anos de idade. Toda arrumadinha e toda linda. Pegou o microfone com muita autoridade e começou a cantar uma música que foi uma surpresa para mim. Ela cantou, gente, a música da Tamires Garcia, onde a letra diz assim: o que se pode fazer para trazer tua presença de novo, a quebrantar e atrair novamente o noivo? O que se pode fazer para finalmente despertar o povo? Será que ainda existe alguém que tenha fome e tenha sede? E aí, meus irmãos, quando essa menina disse essa frase, se Deus só precisa de um disposto, eu me disponho, arrependido em favor de toda a nação. Ó Deus, eu sei que o Senhor quer fazer de novo. E aí a menina, com toda a autoridade, com o microfone na mão, ela bradou, gente. E por que não aqui? Por que não agora? Gente, eu estava com a minha mãe do meu lado. Eu olhei para minha mãe e disse assim: nossa, será que essa criança, ela tem dimensão do que ela está cantando? Nessa música, a Tamires Garcia, ela faz um alerta. Inclusive, no refrão, ela diz: cadê os nazireus de Deus? Cadê as pessoas que foram separadas por Ele para que preguem a verdade nesses últimos dias antes da volta de Jesus? E uma criança estava cantando isso, gente. Então eu saí daquele culto impactada. Eu não falei nada àquela menina, mas eu saí dali com a convicção de que ela será um grande instrumento usada por Deus aqui nessa terra, nesses últimos dias. Então, meus irmãos, eu encerro esse vídeo aqui dizendo: a palavra do Senhor, tanto em Joel 2, como em Atos, no capítulo 2, vai declarar que nos últimos dias Deus ele derramará do seu Espírito sobre toda a carne, que os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Ou seja, haverá um grande avivamento nessa terra. E avivamento não é pular, não é rodar, e nem tampouco ficar falando em línguas. Avivamento são corações convertidos ao Senhor. Avivamento é uma grande quantidade de pessoas com o coração quebrantado, levantando as mãos e declarando que só Jesus Cristo é o Senhor. No grande avivamento acontecerá uma quantidade muito grande de pessoas se rendendo a Cristo. Isso porque o tempo está se aproximando daquele grande dia e o Espírito Santo vai fazer essa obra. O Espírito Santo irá convencer a muitos. E eu creio nesse avivamento aqui nessa terra. Primeiro porque ele é bíblico e Deus ele vela com a tua palavra para cumprir. E então sim, meus irmãos, irá acontecer um grande avivamento na terra, antes da volta do nosso noivo Jesus Cristo. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, porque o céu é real e ele é logo ali. Deus abençoe.